Nós iremos responder essa questão aqui, 2.42, que ele pede para determinar a projeção do vetor U na direção de V. A gente vai construir essa ideia do que é a projeção de um vetor sobre outro e vamos encontrar aqui uma equação que vai nos ajudar a determinar essa projeção aqui. Então, a gente vai dar de exemplo uma coisa aqui mais... que está mais acostumado a fazer, né? Então, aqui a gente tem um eixo cartesiano, por exemplo, em que existe aqui um vetor V, que faz um ângulo de 20 graus com a horizontal. Observe que isso daqui, por exemplo, ele é um eixo cartesiano que está de reais para reais, né? Ele é um ponto XY que pertence a um real para real aqui, né? Se a gente quisesse levar isso aqui a rigor, a gente teria que adicionar que seria um plano de vetores, né? Mas só para ter uma ideia de como vai construir isso aqui, não vamos ligar muito para isso, certo? Então o que a gente faz geralmente é usar a trigonometria aqui para encontrar o módulo dos vetores que se encontram no eixo Y e no eixo X. Então, por exemplo, aqui ficaria o V cosseno de 20 e aqui ficaria o V seno de 20. E o porquê que isso aqui funciona? Isso aqui funciona porque a gente está fazendo projeções do vetor V sobre um vetor I e sobre um vetor J. Esse vetor I e J, ele tem módulo igual, que vale 1. Então, esse vetor V aqui, ele pode ser construído como a soma de um V cosseno de 20 graus vezes o vetor I mais um V seno de 20 no vetor J. Então, claramente, esse vetor aqui está no eixo X, ele tem módulo 1. Então, esse vetor é representado como 1, 0. E o J é representado como 0, 1. Portanto, nós temos um V cosseno de 20, 0 aqui, mais um 0V seno de 20. Então, o vetor V aqui ele é construído como a soma desses dois vetores. E, portanto, a projeção do V sobre o vetor I ou sobre o eixo X, já que o vetor I ele tem direção do eixo X, vai ser V cosseno do ângulo, e a projeção do vetor V sobre o Y ou J, né, os dois têm a mesma direção, é análogo ao I aqui, né? A gente tem o V seno de 20 aqui, 0V seno de 20, como nosso segundo vetor aqui. Então, nós temos o vetor V decomposto em uma soma de dois vetores, sendo cada um desses uma projeção sobre dois eixos, certo? Mas a gente quer escrever um pouquinho mais generalizado, para que não precise escrever sempre que não se restrinja a esse plano cartesiano aqui, esse plano que é o padrão, né? Então eu quero, por exemplo, decompor o vetor U que está aqui sobre esse vetor V aqui. Eu quero fazer isso daqui. Então o que a gente pode pensar aqui? De novo, essa projeção chama projeção ortogonal. Então a gente vai formar aqui, ó, um negócio que vai ser 90 graus aqui, né? Com esse aqui não está muito parecido com 90 graus. Vamos tentar fazer uma coisa mais parecida. Acho que assim ficou melhor. 90 graus aqui. Aqui existe um ângulo, né? Então veja só. Aqui a gente tem um vetor V e a gente quer projetar esse vetor U sobre o vetor V. E, portanto, deve existir uma forma de escrever o U
como a soma de um vetor V1 aqui e um vetor V2 aqui. Então deve haver uma forma de escrever esse vetor U como a soma desses dois vetores aqui, sendo o V2, né, o vetor que tem direção de V. Então, no caso, o que a gente quer descobrir é o V2, já que ele vai ser a projeção do que a gente quer. Portanto, o vetor U ele pode ser escrito como V1 mais V2, certo? No caso, se o V2 e o V são paralelos, a gente consegue ver que eles são paralelos, né? Já que o V2 foi escrito em um eixo que tem direção de V. Portanto, o V2 ele pode ser escrito como um alfa V, tá? Ele pode ser escrito dessa forma, um alfa que pertence aos reais, no caso, né? Existe algum número aí que é multiplicado pelo vetor V, um número que quando multiplica o vetor V vai dar o vetor V2. Então a gente tem que ter um pouquinho de imaginação aqui. Como que a gente vai encontrar esse vetor? Primeiramente, a gente vai observar que o vetor V2 e o vetor V1 são ortogonais entre si, já que eles foram construídos dessa maneira, né? A gente construiu eles desse jeito. Então, o produto desses dois aqui vai dar zero, já que, lembrando que é um produto vetorial, produto escalar vetorial no caso, eu vou escrever só, esse aqui seria um módulo, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é de 90 graus e, portanto, isso daqui vai zerar. Então, se eles são ortogonais, isso daqui dá zero. Então, que a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Observe que, por exemplo, o V2 é alfa V. V1 igual a zero. E o V1, ele é U menos V2. Portanto, nós teremos que alfa V que multiplica essa subtração entre dois vetores. Aqui no caso não é... tá certo, tá? É U menos V2, né? Dada a propriedade de produto escalar, a gente pode simplesmente distribuir isso aqui. Portanto, nós teremos alfa V vezes o vetor U menos alfa V vezes o vetor V2. Isso aqui é zero. Certo? Então a gente vai passar esses valores aqui, alfa V. A gente pode tirar esse alfa que está multiplicando e tacar para fora, tá? É uma outra propriedade também. Isso daqui são verdades, né? Óbvias. São axiomas da geometria analítica. Então a gente pode distribuir para um deles, ou a gente pode tirar e multiplicar depois. Alfa. Aí a gente vai ter V, né? V vezes V2, fazendo a mesma coisa aqui. Olha só, então isso aqui sai para fora, né? Esses dois números aqui reais, eles vão lá. Portanto, a gente vai ter V vezes U, aqui é um vetor também, né? V vezes o V2. Mas lembre que o V2, ele é alfa V. Então a gente tem V, tirando o alfa para fora já, V vezes V. E aqui a gente vai ter então, portanto, V vezes U sobre V, o produto escalar de V com V, né?
igual a alfa. Então a gente encontrou o número alfa, que vai ter que ser multiplicado o V2, que vai ter que ser multiplicado o V, para que dê V2, né? E a gente encontrou esse alfa em termos do vetor V, então o nosso vetor aqui que a gente quer projetar, e o vetor U, que a gente quer que seja projetado. Então, observe também, olha só, que se nós multiplicarmos o vetor V dos dois lados dessa equação, a gente vai ter encontrado o V2. Então, portanto, se a gente fizer V, que multiplica aqui, vezes... Observe que isso daqui vai se dar um número escalar, né? E o V vai ser um vetor. Teremos, portanto, aqui, então, o nosso V2 como um vetor, né? Ele vai dar em termos de vetor mesmo. U, V vezes V. Isso aqui vai ser a projeção do vetor V2, do vetor U, sobre V. Que era isso aqui que ele queria, certo? Na verdade, a anotação está errada, né? Aqui é o U, né? Projetado no V. A anotação está errada. Tem que aprender a mexer com notação, né? Mas a ideia está correta. Observe que se a gente quisesse projetar o V no U, era só mudar isso daqui. A construção seria análoga. A gente vai utilizar a equação que a gente encontrou, então, para resolver o nosso problema. Então, nós temos o vetor V aqui, 2, 1 e menos 2, 2, 1 e menos 2, produto escalar de V com U, vamos fazer aqui na mão já, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2, mais 6, então vai dar 10. 10 sobre produto escalar de V com V, que vai dar o módulo de V ao quadrado. Então, é só a gente multiplicar V com V, né? Então vai ser 4 mais 1, 5, mais 4, que vai dar 9. Então a gente vai ter 20 sobre 9. 10 sobre 9 menos 20 sobre 9. Isso aqui é igual a projeção sobre o vetor V de U. Então teremos isso daqui como resposta. Como foi confirmado aqui, né? Observe que isso aqui você foi aplicar a fórmula, mas o que temos que tirar daqui é todo esse raciocínio para se construir ela. É uma ideia muito interessante, a gente usa o tempo todo sem perceber que é isso. Mas observe que com isso daqui a gente tem mais poder, né? A gente não se restringe apenas a um eixo padrão. A gente pode projetar qualquer vetor sobre qualquer outro vetor. E sempre teremos uma resposta, né? A não ser que seja um vetor nulo, que aí não vai ter como, mas... Enfim. Então isso aqui é bem interessante. A não ser também que eles sejam ortogonais, né? Olha só. Se eles forem ortogonais, isso aqui teria zero. Aí daria zero. Projeção de V por U seria um vetor nulo. Então dá para analisar um pouquinho essa fórmula aqui e brincar com ela, né? Mas a ideia é extremamente interessante. Vale a pena construir ela sozinho.